ela foi jogada fora como uma boneca de pano. Quando passou perto do instrutor chamado Gregory Robertson, viu o sangue cobrindo o rosto de Debbie. Imediatamente, o instrutor se posicionou e se precipitou a uns 200 quilômetros ou 290 quilômetros por hora. Olhando ali para baixo, viu que estava fora do alcance. Parecia impossível salvar a vida de Debbie. Quando o horizonte veio ao seu encontro, Gregory tentou se abaixar cada vez mais rápido, virou os ombros, foi na direção da jovem que estava inconsciente e, alcançando Debbie, ele agarrou o cabo da paraquedas, puxou com força e foi embora. O paraquedas abriu e começou a planar em direção ao solo. Ali, cerca de 600 metros do chão, a 12 segundos do impacto, Gregory abriu seu paraquedas bem a tempo, graças a Deus. Debbie se recuperou dos ferimentos, mas ela ficou grata para toda a vida, porque seu instrutor a salvou da morte. Sabe que, assim como essa história, assim como a Debbie, todos nós seres humanos, um dia estávamos em uma queda fatal em direção à destruição. Mas ali apareceu Cristo, apareceu Jesus para nos resgatar. No programa anterior já vimos como o pecado entrou em nosso planeta. Lá no Jardim do Éden, a liberdade humana foi posta à prova. E o ser humano, infelizmente, escolheu o mal. A partir dali, todos fomos sentenciados à morte, porque todos pecamos. A Bíblia é muito clara quando diz no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, e por causa de que todos nós pecamos, diz assim, todos carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 também diz, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós tínhamos a condenação da morte. Sabe que o pecado foi a maior catástrofe da história. Nos levou para a morte porque nos separou da vida que era Deus. E ali aconteceram duas atitudes humanas. A primeira atitude humana foi tentar resolver o problema com suas próprias mãos. Assim como muitas pessoas hoje tentam resolver seu caráter, seu problema com seu próprio esforço. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Não fizeram nada. Não puderam tentar cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Além disso, perderam a glória de Deus que os cobria, perderam seu lar, perderam o acesso à árvore da vida, perderam a vida. E ali apareceu uma segunda atitude, que foi se esconder de Deus. Em vez de correr até Deus para resolver o problema do pecado, a partir dali o ser humano se escondeu de Deus. O ser humano sempre se escondeu de Deus e Deus sempre procurou o ser humano. É Deus quem toma a iniciativa de salvar o ser humano que está perdido. É Deus que te procura. É Deus que sabe onde você está, porque Ele conhece todos os lugares onde você se esconde. Hoje, assim como no Jardim do Éden, Deus te chama pelo teu nome. Rodrigo, Luiz, José, Ana, Maria, onde você está? Por que você insiste em se esconder? Eu sei como curar sua dor, eu sei como resolver o seu problema. Por favor, não tente resolver o problema do pecado com seu próprio esforço. Vai acabar perdido. Quando Adão e Eva saíram do esconderijo, eles puderam testemunhar com muita dor a primeira morte de um cordeiro. Você sabe que tudo estava perfeito até que o pecado entrou como uma mancha para arruinar tudo que Deus havia criado. Naquele momento, Deus mostrou para eles o plano de salvação. Deus havia dito que no dia em que eles comessem o fruto proibido, eles morreriam.
E nesse dia haveria morte, e houve morte. Mas uma morte substitutiva. Um cordeiro morria em seu lugar. E quando eles olharam o sangue derramado, compreenderam a gravidade do pecado. Mas também compreenderam o plano que Deus tinha para resgatá-los. Porque aquele primeiro cordeiro morto que cobria sua nudez representava o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia viria a este mundo e tomaria o nosso lugar. Ele pagaria a dívida que nunca nós poderíamos pagar. Por isso o livro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19 e verso 20, diz que todos nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, diz que o pecado entrou por um homem e por um homem entrou a morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Porque ali vem o verso tão lindo. Porque Deus amou tanto o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna, diz João capítulo 3, verso 16. Então, meu querido, ao rejeitar a Cristo, você está rejeitando a vida. E quando você rejeita a Cristo, você está aceitando a morte como seu destino. Mas eu quero dizer uma coisa. A morte de Jesus na cruz selou a nossa redenção, a nossa salvação. Na cruz, o preço mais alto da história foi pago para resgatar os seres humanos. Por isso, a definição mais elevada de amor não se encontra em um dicionário. Você tem que olhar para a cruz do Calvário. O seu valor Deus determinou na cruz. O valor da sua vida Jesus determinou. Que ninguém pode dizer que seu valor é menor do que o sangue de Cristo. Você não pode se sentir menos que os outros. Ninguém tem mais valor por ter dinheiro, educação ou função. Todos temos o mesmo valor, o sacrifício de Jesus. A cruz foi uma ponte que foi colocada no abismo que o pecado abriu e fomos reconciliados com Deus. E se o pecado nos fez inimigos de Deus, a cruz nos fez filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Você sabe que o preço que Jesus pagou foi muito alto. Ele passou pelo maior sofrimento. O sofrimento que a gente merecia. Jesus passou pela maior humilhação. Foi cuspido, espancado, torturado e crucificado, mas acima de tudo, ele tinha que beber o cálice da ira de Deus contra o pecado. Por isso, Jesus clamou em agonia, dizendo: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? As trevas que cobriam a cruz eram um símbolo da sua separação da luz gloriosa do Pai. Mas misteriosamente a unidade com a divindade não foi quebrada. Quando Jesus diz no livro de João, capítulo 19, verso 30, está consumado, Jesus está dizendo: a tua salvação foi completada. Seu sangue derramado na cruz teve mérito suficiente para salvar a todo aquele que crê, aquele que acredita em Jesus. Mas embora a salvação tenha sido completada, hoje Cristo continua aplicando seus benefícios por nós no santuário. Você sabe que agora Jesus Cristo está no santuário celestial. E que coisa Jesus faz ali? Está aplicando o seu sacrifício em favor de todo aquele que crê. Porque embora ele tinha morrido para salvar a toda a humanidade, somente aquele que crê será salvo. Aquele que aceita o sacrifício, aquele que decide aceitá-lo como seu salvador pessoal. Uma pergunta importantíssima é: por que Jesus teve que morrer? Acaso a morte de Jesus foi bem necessária?
Deus poderia haver salvado o ser humano de outra maneira? A morte de Jesus foi uma necessidade moral e legal. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus requer que o pecado seja julgado. Portanto, deve-se executar o julgamento sobre o pecado e sobre o pecador. Então, o pecador é condenado. Mas nessa execução, Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Tudo o que ele passou, nós merecíamos passar. Então, a cruz é a demonstração da misericórdia e a justiça de Deus. Mas o que acontecerá com aqueles pecadores que não aceitarem a Jesus como seu Salvador? A Bíblia é muito clara. No livro de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, quem aceita a Jesus como seu Salvador, recebe o perdão de seus pecados. Mas aquele que não está sujeito à ira de Deus. E qual é a ira de Deus? Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, não está falando sobre uma emoção descontrolada. A ira de Deus é a oposição firme de Deus, da santidade de Deus para o pecado. E Deus quer eliminar o pecado e vai acabar com ele para sempre. Mas aquele que se apega ao pecado morrerá por sua própria escolha. Porque tendo a possibilidade da vida eterna, decidiu rejeitar a vida que é Cristo. Por isso, quando o ser humano rejeita Jesus, se torna um servo de Satanás e terá as consequências inevitáveis que o pecado causa. Sabe qual é? A morte eterna. Mas aquele que tem a Jesus tem vida. O livro de 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12 diz: aquele que tem o Filho, aquele que tem a Jesus, tem vida. Você sabe que coisa Jesus conseguiu com seu sacrifício na cruz? Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus conseguiu o direito de propriedade. Você e eu pertencemos a Ele porque Ele nos criou e Ele nos resgatou. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz que nós fomos comprados, resgatados por Jesus por um preço muito alto. Então pertencemos pela criação e redenção. Além disso, Jesus quebrou o domínio do pecado. Ele tirou a condenação e tornou a vida eterna disponível para todos nós. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele vai justificar sua vida. Não importa mais seu passado. E quando você aceita Jesus como seu Salvador, começa o processo de santificação. Cada dia você é melhor pessoa, cada dia semelhante a Jesus, até alcançar a glorificação que acontecerá quando Jesus volte para a terra para nos levar e viver com Ele pela eternidade. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Você sabe que ser filho de Deus é uma escolha? O livro de João, capítulo 1, verso 12, diz que Deus deu o direito de ser feitos filhos de Deus àqueles que creem em seu nome. E você sabe, quando você é filho, você passa a receber a herança, porque os filhos têm a herança. E qual é a herança? São as maravilhosas promessas que Deus tem para aqueles que o amam. Quando aceitamos Jesus, passamos de morte para a vida. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só o que diz o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por sua graça somos salvos. Uma das palavras mais lindas é a palavra graça. Graça é o favor imerecido de Deus para nós. Deus não tinha a obrigação de nos amar, porque nós somos rebeldes, mas Ele decidiu nos amar e chegou até morrer em nosso lugar. Por isso é que a graça de Deus é inexplicável. A graça é um presente de Deus para o homem. A salvação não tem que ver com o que somos ou aquilo que oferecemos a Deus. A salvação tem que ver com quem é Deus, que coisa Deus nos oferece. Se fomos longe de Deus em nossa rebelião, Deus foi mais longe na solução. Se nosso pecado é enorme, a graça de Deus é maior, acredite nisso. Infelizmente, o ser humano muitas vezes rejeita a graça de Deus. Uma coisa você tem que entender. A graça de Deus é a graça que salva, mas também é a graça que transforma. A graça tira você do pecado, purifica você, não deixa você continuar vivendo como antes. Transforma seus hábitos, sua vida, porque te coloca em harmonia com a palavra de Deus, em harmonia com a lei de Deus e começa uma vida nova. Você começa a obedecer por amor e os frutos do que a graça fez em sua vida se tornam visíveis. Se torna visível. Então, o livro de Efésios capítulo 2, verso 8 diz, pela graça somos salvos. Mas o verso 10 diz, para boas obras. Ou seja, a graça é a causa da salvação. E a obediência, as boas obras são a evidência da salvação. Você é salvo pela graça de Deus, mas a evidência que você é salvo pela graça de Deus é que você se torna obediente a Deus. E ali vem a pergunta, como eu aceito a graça de Deus? Primeiro você tem que reconhecer sua condição. Você tem que dizer assim, eu sou pecador, por isso aceito a Jesus como meu Salvador pela fé. E quando você aceita Jesus, Ele vai te perdoar. E você tem que aceitar seu perdão pela fé, não por sentimentos. Muitos dizem assim, eu já orei para Deus, eu não sinto que Deus me perdoou. Olha só, se você já confessou os seus pecados, se há arrependimento no seu coração, então aceite o perdão de Deus pela fé, para logo viver em harmonia com a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. O livro de Efésios capítulo 2, verso 6, diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Sabe que um dia nós todos estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. E você sabe o que diz o livro de Romanos capítulo 6, verso 3. Olha só a imagem linda que coloca a maneira como nós fomos ressuscitados. O verso 3 diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe como isso acontece? Olha, a salvação é pela graça e pela fé. Graça é o presente de Deus para você. Mas você tem que aceitar a graça pela fé. Então, pela fé você acredita em Deus, verdade? Sim, pela fé você acredita em Deus, pela fé você se entrega a Deus. Não tem medo, porque tem fé. Agora, você pode acreditar em Deus em silêncio, ninguém sabe. Mas a fé leva à ação. A fé leva a amar a Deus, a obedecer a Deus, a andar com Deus. E tem uma questão essencial.
Amores secretos são inúteis. O amor verdadeiro é público. Então, quando eu aceito acreditar, começo a relacionar-me com Deus, a conhecê-lo melhor, a amá-lo de todo o coração. E quando eu amo a Deus, então vou demonstrá-lo publicamente por meio do batismo. Então, o batismo é a manifestação pública da minha fé, do meu amor a Deus. É um símbolo de que eu morro para o pecado para viver uma nova vida com Jesus Cristo. Por isso é necessário. Esse passo de fé. Estou falando com você que já conhece Jesus. Você já crê em Jesus. Você já estudou a Bíblia. Mas ainda você tem seu amor em segredo. Chegou a hora de nascer para o reino de Deus como uma nova criatura. O livro de João. Capítulo 3, verso 5, diz que para entrar no reino dos céus temos que nascer de água